um movimento de reforma dentro da igreja. Quando o inspirado profeta Joel, há mais de 2.700 anos, com base na divisão divina, referiu-se ao dia de Deus, ao qual ele escreveu, lá em Joel capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, dizendo: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele já está perto. Dia de trevas e dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva é espalhada sobre os montes. Irmãos, se bem que essas palavras ela tem uma aplicação histórica imediata, aos tempos do Antigo Testamento, quando Israel naquele momento estava sendo invadida pelo seu povo inimigo, mas a razão pelas quais foram preservadas estas palavras é porque ela se refere especialmente, irmãos, para o tempo do fim, ou seja, ao dia do Senhor, a véspera do regresso da volta de Cristo. E esta mensagem do livro de Joel, ela convida a que se toque então a buzina em Sião, ou seja, que se toque a buzina no seio da igreja. Perturbem-se os moradores, perturbem-se os atalaias, todos têm que ouvir a voz da buzina, ou seja, a voz da trombeta, e anunciai no monte santo de Deus, ou seja, sobre o povo, porque ocorreriam então, de acordo com a mensagem, acontecimentos de tal magnitudes, que fariam tremer a todos os moradores da terra. Ainda assim, prossegue o profeta, no mesmo capítulo, já avançando mais um pouco ali os versos, no verso já 12 em diante, ele diz: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e é tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, ó Senhor, o teu povo. Esta é a mensagem. A mensagem do livro de Joel, capítulo 2, é uma mensagem para que o povo se desperte, para que haja um movimento de reforma dentro da igreja. E esse movimento tem que começar hoje e agora, porque ele diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, e proclamai uma proibição, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa, ó Senhor, o teu povo. Mas, irmãos, o mais triste de se notar, irmãos, que esta mensagem, ela é muito, mas bem pouco falado dentro da igreja. A igreja precisa se acordar. Tem que haver o espírito de revivamento e reforma dentro da igreja. É o momento dos ministros chorarem, é o momento dos ministros buscarem ao Senhor de todo o vosso coração. Em vista dos tremendos acontecimentos, que estariam para ocorrer no dia do Senhor, a igreja ela deveria ser despertada por uma voz de alarme. E o povo deveria buscar uma conversão autêntica, profunda de todo o coração. A igreja deveria ser despertada por uma voz de alarmes. Senhores, em todo o momento, Deus ele tem trazido sobre o seu povo mensagens de advertências.
Mensagens essas conhecidas como a verdade presente para o seu tempo. Em toda a circulação da humanidade sobre o planeta Terra, Deus sempre tem levantado uma mensagem de advertência. Nos tempos de Noé, Deus ali apresentou por meio de um anjo a Noé uma mensagem, uma verdade presente para o povo. Noé pregou perante 120 anos. E a mensagem que Noé pregou era que viria um dilúvio sobre o planeta Terra e sobre toda a humanidade, sobre todas as coisas, todos o habitar. Antes que Deus ele envie o seu juízo sobre a terra, ele ainda age com a sua misericórdia, dando assim ao povo conhecer uma advertência para que se prepare e se arrependem de todos os vossos pecados. Noé pregou para o povo diluviano, mas o povo não quis se arrepender. Nós conhecemos a história e sabemos que apenas 8 pessoas se salvaram. Em todo momento Deus tem trazido as suas advertências, e hoje nesses últimos momentos, nessa última geração a qual estamos vivendo, Deus está levantando uma mensagem de advertência, uma mensagem que tem que ser pregada aos 4 cantos da terra. E esta mensagem ela é conhecida como a última verdade presente para os nossos tempos, para a nossa geração, pois estamos vivendo no episódio da última igreja, que é justamente a igreja de Laodiceia. E hoje Deus convida a igreja que se toque a buzina em Sião, que se toque um despertar de uma mensagem, para que haja um despertamento, porque a igreja ela anda em uma sonolência profunda. Deus está levantando os seus nesses últimos dias, mas quantos de nós estamos nos preparando para recebermos a tão esperada chuva serôdia? Quantos de nós estamos nos preparando verdadeiramente? Deus está fazendo o último apelo para a sua igreja. Deus está fazendo um apelo para mim e para você. Este é o último apelo. Estamos vendo hoje Deus, ele se manifestar por meio da natureza. E cada vez mais catástrofes e mais catástrofes é apresentada para o povo, onde milhares e milhares de vidas são ceifadas. Mas mesmo assim, a igreja parece estar em uma sonolência profunda. Está tão acomodada, porque no momento que ela se encontra nessa acomodidade, ela não se acha despertada para os momentos que se encerram. Bem diante do povo e da igreja está uma crise vindoura, uma crise a qual nunca houve desde que houve pessoas sobre o planeta Terra. É chegado o momento, igreja, de você se despertar. Não espere que saia do púlpito mensagens para chamar o povo para um verdadeiro jejum, uma verdadeira oração em prol do verdadeiro arrependimento. Não espere por isso. Isso é algo individual. Eu e você devemos fazer a nossa parte. Devemos buscar o nosso Deus de todo o coração, pedindo que o Espírito Santo coloque na nossa mente aqueles pecados que nós cometemos, para que assim possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pedindo a ajuda de Deus, que o Espírito Santo venha cada vez mais nos converter a uma verdadeira cristandade, e assim levar a sério a missão que ele confidenciou para a sua igreja, que é de levar as 3 mensagens angélicas, que é a última verdade presente. Tem que haver esse movimento de reforma na minha e na sua vida. Deve haver uma autêntica e profunda revivamento, ou seja, em outras palavras, deve-se efetuar uma reforma espiritual no seio da igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Irmãos, não há dúvida que temos chegado à própria véspera dessa crise vindoura, dessa crise que está diante de nós, e mesmo assim ainda continuamos como se estivesse em uma sonolência profunda. E que este chamado, irmão, para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um, deve ressoar por todos os recantos de Sião a mensagem de um verdadeiro revivamento e reforma. Irmãos,
Que Deus, Ele venha nos abençoar, que venha ter misericórdia do seu povo, da sua igreja, porque estamos vivendo em tempos difíceis. É hora de apegarmos a esse Deus. É hora de nos chegarmos a Ele com toda a verdadeira humilhação, pedindo para Ele: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos fracos. Temos cometido diante da Tua presença grandes pecados, Senhor. Temos sido orgulhosos diante da Tua presença. Não temos dado valor à missão que o Senhor tem nos confidenciado. Senhor, ajuda-nos a ser um instrumento Teu. Ajuda-nos a tocar a buzina em Sião. Se essa é a Tua vontade, também se esse é o seu desejo, busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse dia e nesse momento. Amém, irmãos?